Oi, lindezas! Eu sou a Mar, eu já tô na Irlanda tem quase 10 anos. E hoje eu tenho uma convidada que já tá na Irlanda ao dobro do tempo do que eu tô. Ela já tá na Irlanda há 20 anos. E a gente veio aqui contar um pouquinho da história dela, de como que ela chegou aqui tanto tempo atrás. E hoje é uma mulher empreendedora, dona de negócios aqui na Irlanda. Então, assim, a gente veio dividir um pouquinho da história dela, que já viveu tanta coisa diferente aqui na Ilha Esmeralda. Então, Vanessa, muito obrigada por aceitar o convite de participar do vídeo. Muito bem-vinda. Primeiro, conta pro pessoal de onde que você tá falando aqui na Irlanda. Eu estou falando de Limerick. Muito bem, Limerick. E Limerick sempre foi seu destino? Foi pra aí que você foi 20 anos atrás? Não. Quando eu cheguei aqui, eu fui direto pra County Clare, que é o estado do Cliffs of Moher, que a maioria conhece, onde eu morei por quase 2 anos. Entendi. E aí de lá que você foi pra Limerick. Sim. Quando eu cheguei, eu trabalhava numa rede hoteleira, e como era um hotel fazenda, eu gostaria de ir para uma cidade maior para poder trazer a minha filha e poder trazer todo mundo. Então eu pesquisei uma cidade que eu realmente gostaria de morar, que tinha o hotel da rede, e por incrível que pareça, a cidade que eu mais gostei foi Limerick. E eu consegui ir pra cá desde 2002. Muito bom. Olha, claro que assim, 20 anos atrás era tudo completamente diferente, então a gente nem vai falar em como que era visto naquela época, né? Mas conta um pouquinho pra gente de como que foi nesse começo. Só pra você ter uma ideia, uma curiosidade, quando eu cheguei aqui não era nem euro ainda a moeda. Era pounds. Era pounds. Eram umas notas grandes assim, ó, muito engraçado. Eu tenho algumas moedas guardadas, mas depois, se você tiver curiosidade, vai lá no Google pra você ver, coloca lá pounds da Irlanda. É diferente lá da Inglaterra, tudo é diferente, mas era um dinheiro bem engraçado. E valia bem mais que o euro. Naquela época não era muito comum as escolas de inglês. Claro que a gente chegava e ia estudar inglês nas escolas que eram night shift, né? Eu queria ficar aqui por um tempo, não imaginava que ia ser tudo isso e que a Irlanda ia se tornar minha casa, né? Então eu fui pro estado de Clare para trabalhar num hotel. Para minha surpresa, eu já tinha um pouco de inglês naquela época, eu acho que é uma vantagem de nós, as pessoas mais maduras. A gente não tinha internet, então era tudo muito, você tinha que aprender, não tinha escolha. Não tinha o Google para você ir correndo ali e te socorrer. Então a gente era obrigada a aprender, ou você aprendia ou você aprendia. Verdade. Imagina chegar aqui e não ter Google Maps, não ter Google Translator, não tinha nada. A gente passeava por tudo sem GPS, só com mapinha. E a gente sobreviveu, somos sobreviventes. Quando eu mudei aqui pra Limerick, foi justamente por causa do inglês que eu tive a oportunidade de crescer dentro do hotel. Eu trabalhei como camareira, só que como eu falava inglês, eu tive a oportunidade, foi me dada a oportunidade e logo eu subi de cargo. Aí eu me tornei supervisora e logo eu já estava trabalhando na gerência, inclusive, de um hotel aqui do centro. É bem famoso que tem aqui no centro. Eu fiquei nessa rede hoteleira por 10 anos. Uau! Bastante tempo. Só que nesse meio tempo eu via a necessidade de brasileiros que falavam inglês, porque quase ninguém falava, e comecei a trabalhar de intérprete em hospitais, em corte, coisas assim. Nessa época, né, ali 20 anos atrás, até antes disso, muitos brasileiros vinham aqui pra Irlanda para trabalhar nos frigoríficos da cidade de Gort, certo? Então essas pessoas, na verdade, como eles já vinham para trabalhar, muita gente acabava nem aprendendo tanto inglês porque não via essa necessidade, né? Ia direto trabalhar com outros brasileiros e acabava não tendo tanto, talvez, essa interação cultural, né, para aprender a língua. E foi essas pessoas que você foi ajudar, né? Sim, correto. Principalmente porque essas pessoas que vinham pro frigorífico normalmente eram pessoas mais velhas, que já não tinham muito interesse. Inclusive, o meu sogro veio pra cá em 2001 pra trabalhar e trabalhou 3 anos no frigorífico. Sim. Então, ele já era seu sogro nessa época? Não. Então, essas pessoas, elas vinham e tinham muito contato com brasileiro, não tinha contato, e até porque brasileiro tende a só se misturar com brasileiro, né? É difícil a gente se misturar. E isso aí acabavam não aprendendo inglês. Aí vinham os filhos que iam pra escola, e aí que eles não aprendiam inglês mesmo, porque daí os filhos se tornavam os tradutores das casas. Ah, olha só. Sim. Entendi. E aí você começou a trabalhar em ambientes irlandeses, que nem você falou, né? Hospitais, cortes, pra você conseguir fazer essa comunicação entre essas pessoas que já estavam aqui e os irlandeses. Exatamente. E descobriu nisso uma nova profissão. Exatamente. Olha só. E como que eu foi? Nunca imaginei. Então, no Brasil, na verdade, eu era analista de crédito. Eu até tentei uma época de voltar pra área financeira, mas aí já não
Sabe quando parece que não encaixa mais? Então, quando você veio pra cá, você já veio disposta a procurar alguma coisa diferente, e aí você, de repente, se achou ali, trabalhando como tradutora e intérprete. Como que você chegou, né, desse ponto pra tornar isso um business mesmo, né? Pra decidir empreender e expandir nessa área? Fiquei muito tempo trabalhando, ajudando os brasileiros nessa área, até eu achar algumas agências, que daí eu comecei a trabalhar por agências. E na área de tradução de documentos, foi quando eu já fazia algumas traduções. Como naquela época não era comum ter tanto estrangeiro, não era tão rigoroso como hoje para você trabalhar como tradutor. Para você ter uma ideia, a minha cidadania irlandesa fui eu que fiz há muito mais de 10 anos atrás. Inclusive, eu não era tradutora certificada e eu que traduzi os meus documentos. Era totalmente diferente naquela época. E totalmente. O que é legal é que você foi aprendendo enquanto isso, porque depois, quando as regras foram mudando, você foi se atualizando, mas você já tinha tido toda a experiência. Eu acho que cada um tem um dom. Como diz meu marido, meu dom são os papéis, a burocracia. Tem gente que não gosta e eu já gosto de ficar sentada aqui, cheia de telas na minha frente, papel, aquela bagunça toda que só eu entendo. Aí eu comecei a ajudar as pessoas, não era minha profissão ainda. Só que daí começou a ter muita procura, então eu já não conseguia mais fazer. Aí foi onde eu realmente vi a oportunidade, vou fazer um business, eu vou começar a trabalhar com isso. Aí eu comecei a fazer assessoria, comecei a oferecer assessoria, deu certo, me especializei. Eu antigamente oferecia mais serviços, hoje em dia eu ofereço menos, porque não adianta querer abraçar o mundo com as pernas. E foi aí que surgiu a Global Link, que daí eu realmente decidi registrar a empresa. Deixei de ser freelance, já não trabalho mais pra ninguém, trabalho pra mim mesma, com outras pessoas que são meus colaboradores, que hoje em dia você não precisa estar fisicamente num lugar pra você conseguir trabalhar. Eu tô falando, você tá em Dublin, né? Nós estamos a quase 200 quilômetros de distância. Pra quem tá, às vezes, no Brasil pensando, mas em que tipo de situação que eu vou precisar fazer uma tradução na Irlanda? Quais são os casos onde as pessoas precisam fazer uma tradução de um documento estando aqui já? Ou antes de chegar até? Eu fico muito feliz, inclusive, vou falar isso aqui, pelos brasileiros que estão vindo, todos qualificados, a maioria deles, buscando o sonho, correndo atrás. Eu fico muito feliz. Quando eu consigo, quando eu faço tradução para os meus clientes, eu digo, ó, depois você volta para me contar as novidades, para me contar a vitória, né? E eles voltam e me contam, e eu fico muito feliz de participar. Principalmente quando a pessoa está vindo estudar, ela já tem um plano para depois de aprender o inglês, seguir a carreira, buscar um emprego melhor. Então, principalmente para aqueles que querem dar continuidade aos estudos, a pessoa vai precisar traduzir documentos acadêmicos. E uma coisa engraçada que as pessoas acham até estranho, as universidades pedem muita certidão de nascimento. Inclusive agora, eu tô terminando mestrado agora, e eles também, quando eu fiz a matrícula, tal, toda aquela entrevista, me pediram, daí a minha certidão um pouquinho antiga, aí eu peguei e falei assim, acho que eu vou pegar uma segunda via, né, mais bonitinha e tal. Se eu já tô aqui na Irlanda e decido ingressar num curso de ensino superior, então, e precisar traduzir esses documentos, eu consigo fazer isso daqui mesmo, então, com você, por exemplo. Sim, eu já fiz tradução para algumas pessoas que trouxeram do Brasil e tiveram um problema, porque aqui eles exigem que o tradutor tenha uma certificação atestando o documento e ele assine, tem os dados do tradutor, e no Brasil não é sempre que eles fazem nesse formato, vamos dizer assim. Olha, então é bem melhor que se a pessoa for usar o documento aqui, ele traduza aqui mesmo. Do que a validade é maior, né? Aqui dentro da Europa, as traduções da Global Link são reconhecidas em vários lugares, Estados Unidos, Reino Unido. E os brasileiros que buscam assistência na parte de cidadania, como que você ajuda os brasileiros nesse sentido? A cidadania, tanto quanto o Stamp for, ele não é um bicho de 7 cabeças. Ele é uma coisa chata de fazer e complicado, que se você fizer isso aqui errado, você vai atrasar o processo todo. Sim. Então, como eu tenho bastante experiência, eu sei os documentos mais aceitos, eu sei o que você tem que mandar tudo junto para que venha já a aprovação, para que eles não fiquem te mandando carta pedindo mais documento, porque às vezes por uma bobeirinha o cliente deixa de pegar a aprovação já na primeira correspondência. Então essa é a nossa função, facilitar, adiantar o processo. Como meus clientes não estão todos em Limerick, a comunicação, a maioria é feita pelo WhatsApp. Depois que a gente fecha o contrato com a assessoria, o cliente recebe uma lista com a documentação, as orientações na separação dos documentos. Certo. E depois a gente faz uma videoconferência para fazer todo aquele preenchimento das 44 ou 56 páginas.
Uou! Quanto mais fácil você entregar o trabalho para eles vão pegar e já, não, tá ótimo, é assim mesmo. Então, isso é pro pessoal que, por exemplo, já ficou aqui 5 anos com visto de trabalho e agora quer aplicar para residência ou cidadania irlandesa. É desse processo que você tá falando, né? Isso. Quem tem critical skills, na verdade, é um pouco menor o tempo. O visto de trabalho por critical skills é 3 anos. E para quem tem o Stamp 4 também e tal, ou até mesmo os cidadãos europeus, podem solicitar a cidadania irlandesa. O que muitas pessoas não sabem é que a cidadania irlandesa, comparado com algumas outras europeias, tem algumas vantagens a mais com relação ao Reino Unido, até mesmo os Estados Unidos. É mesmo? É. Olha só, então, por exemplo, no meu caso, que eu tenho passaporte português, ou muita gente aqui que tem passaporte italiano, é melhor ter justamente então? o português. Conta mais pra gente. O português é assim, ó. Primeiro que a Irlanda com o Reino Unido, eles têm os acordos políticos. Então, já facilita a entrada, e principalmente agora, né? Para os Estados Unidos, se você quiser, vamos supor, abrir um business lá nos Estados Unidos e pedir um visto de investidora, o passaporte português e a cidadania brasileira não podem. Olha só. Mas o irlandês, sim. Políticos. O irlandês, sim. E daí, vamos supor, se eu sou cidadão europeu, depois de quanto tempo na Irlanda que eu posso solicitar a cidadania irlandesa? 5 anos também, a regra é a mesma. 5 anos também. Então, olha só, o pessoal que tá assistindo o vídeo aí, que tem cidadania europeia, ainda tem essa possibilidade, se você já tá aqui há mais de 5 anos, de pedir, né, a sua cidadania irlandesa, na verdade, porque acaba que você tem passe livre, talvez, ou mais facilidade em outros países do mundo, aí, dependendo de qual for o seu objetivo, pode ser uma coisa muito interessante, uma informação que eu não sabia, por exemplo, achei muito legal, né? Isso pros italianos a mesma coisa, que eu sei que tem muito italiano aqui também. Não, italiano até não, com o Reino Unido mesmo, nenhum outro, só a Irlanda. Agora, com essa regra dos Estados Unidos, Portugal, pelo menos que eu lembre, é o único. Que tem os mesmos acordos políticos que o Brasil. Então, nessa parte de investimento, de investidor, não consegue pegar o visto para morar lá de investidor. Tadinho de Portugal, gente. Ô, coisinha. Vanessa, outra coisa também que eu ouço as pessoas perguntarem muito, né, em relação às traduções, de novo, é em relação à tradução juramentada. Porque muitas vezes a gente fala, tem que ser de tradução juramentada. Como que funciona isso aqui na Irlanda? É a mesma coisa? A tradução tá valendo? A tradução juramentada do Brasil é diferente da tradução certificada, é Certified Translation na Irlanda. Então, ela seria uma tradução oficial certificada. Entendi. No Brasil, os tradutores juramentados têm que prestar um concurso que vira uma máfia, que eu, inclusive, em Curitiba, eu sou de Curitiba. A última vez que teve foi em 2011 e não havia esse concurso há mais de 25 anos. Eu já fui tradutora no Brasil, eu lembro que meio que tem que morrer alguém pra poder abrir uma vaga, né? Exato, então você sabe como que é. E aí, o que acontece? Aí chama de tradução juramentada. Aqui na Irlanda, não. Claro que o tradutor tem que ser um tradutor qualificado, tem que ter as certificações, né? Os memberships, tudo. Então, aqui a gente não fala juramentado, fala certificado e oficial. A certificação, basicamente, é onde o tradutor vai atestar lá que a tradução é verdadeira, tal, vai ter todos os dados dele, o número de registro e tal. Aí as pessoas me perguntam, às vezes, eu queria fazer a tradução, aconteceu esses dias, um diploma, mas não precisa ser juramentado. Uma tradução simples, você não consegue usar nos órgãos oficiais. É claro que você pode dar a sorte, porque já me falaram, mas a fulana usou. Deu a sorte de pegar um funcionário desinformado. Porque não é regra. Tem que ser certified. Tem que ser certified translation. Não tem outro tipo. E para universidades também. Tudo certified. Também. Documento de cidadania, certified. Tudo. E Vanessa, você falou no começo do vídeo que você tá em Limerick, né? Você falou até que no processo de cidadania e tudo você faz por ligação, consegue fazer à distância. Pro processo de tradução, tipo, se eu tô aqui em Dublin e precisar de uma tradução, eu ainda consigo falar com você, com a Global Link, e receber essa tradução da mesma forma? Consegue, com certeza. Eu atendo não somente a Irlanda, eu atendo a Europa inteira, tenho vários clientes nos Estados Unidos e na Inglaterra também. O correio irlandês é maravilhoso, os brasileiros são um pouco desconfiados por causa das coisas no Brasil, né? O meu prazo é curto, meu prazo de entrega, então isso já facilita bastante. E se eu coloco pra você, por exemplo, hoje no correio, amanhã você já recebe em Dublin, até no norte da Irlanda. Amanhã você já recebe. Falo que eu tenho usado mais o correio agora também com a minha empresa que eu abri pra mandar os produtinhos, e eu fiquei chocada que realmente no dia seguinte, eu não preciso pagar Express Post, nada disso, eu ponho normal. No dia seguinte já tá lá, eu falo, gente, que eficiência, eu gostei. Não, e as pessoas perguntam assim, mas você manda registrado? Não, a gente manda pro correio simples, é uma cortesia da Global, a gente não cobra o correio, e independente de ser registrado ou não,
Chega no dia seguinte. A diferença é que se você registra, tem um rastreio, mas não tem necessidade. Vanessa, é muito legal ouvir sua história, porque assim, a gente não conhece muita gente que tá na Irlanda há tanto tempo. São 20 anos, você chegou aqui sem saber direito o que ia acontecer, acabou encontrando uma oportunidade de negócio em uma coisa que você começou a fazer pra ajudar as pessoas, e hoje, claro, continua ajudando as pessoas, né, mas transformou isso no seu business, que também é muito legal. Uma coisa que você consegue fazer de qualquer lugar do mundo, pra pessoas que estão em qualquer lugar do mundo. É uma história maravilhosa, inspiradora, que a gente ouve e fala, nossa, que legal, daqui 10, 20 anos eu quero ter, sabe, construído alguma coisa desse jeito, que nem você construiu. Então, assim, obrigada mesmo por ter vindo dividir com a gente, é muito legal. E conta pra gente, né, o pessoal que tá assistindo o vídeo, que talvez precise de ajuda com tradução ou com cidadania, como que a gente faz pra entrar em contato com você, pra achar a Global Link? A gente tem as redes sociais, Instagram, Facebook, tem a página da Global, que é gblinkservices.com. A gente vai deixar tudo na descrição, inclusive. O WhatsApp também, que a gente pode deixar tudo na descrição, a forma que quiser. Tem pessoas que não gostam muito de entrar em contato pelo WhatsApp, pode entrar no site, fazer o upload do documento lá para pedir o orçamento. Tem clientes que eu nem falo pelo WhatsApp. Hoje é tudo muito fácil, né? E a vida das pessoas é muito corrida. Vanessa, mas assim, ó, uma pergunta final, então, para encerrar, né? Depois de 20 anos aqui, de tudo que você construiu, qual que é o plano agora? É ficar na Irlanda? Como que é? Nós temos planos futuros para o crescimento da Global, mas nós vamos ter que deixar para uma outra entrevista, para um outro dia. Com gostinho de quero mais. Já estamos todo mundo curioso aqui pra saber o que vai acontecer. Aposto que se tiver que fazer cidadania, você mesmo vai fazer. Se tiver que fazer tradução, vai ser você mesma também. Maravilhosa. Vanessa, obrigada mais uma vez. Sucesso. E seja lá o que você decida fazer. Eu desejo muito sucesso pra você. Tudo de bom, de verdade. E obrigada mais uma vez por vir dividir um pouquinho dessa história. E aí, gostaram? Não é todo mundo que fica 20 anos na Irlanda e pra contar a história, né? E ainda, ó, criando empresa, criando negócio. Muito legal. Então, de novo, se você estiver precisando de serviços de tradução certificada ou ajuda com a cidadania, processo de cidadania, a gente deixou todos os links da Global Link aqui na descrição. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal e ativa o sininho pra saber sempre que tiver vídeo novo. Um beijinho enorme, tchau!